das maiores evidências onde Deus está no ambiente é quando as crianças correspondem ao ambiente. Uma coisa que eu sempre propus no meu coração: se eu estiver em qualquer igreja, qualquer lugar onde apenas as crianças estejam ajoelhadas, orando ou adorando, eu vou ficar até o final, até elas pararem, porque o reino do céu é como as crianças. Sabe por quê? As crianças não adoram esperando nada em troca. Elas simplesmente adoram porque é o desejo delas, é a vida delas. É por isso que Deus falou que o reino dos céus é delas, porque elas nunca desejam o céu sem querer alguma coisa na terra. As crianças não querem um reino na terra, elas querem o Deus dos céus. E nós sempre desejamos alguma coisa aqui na terra para termos que vir à igreja adorar a Deus. Isso se chama idolatria. Então que Jesus possa transbordar isso em nós, irmãos, que Ele possa liberar esse coração. Eu não sei nem como parar isso aqui, porque como é que eu vou parar de cantar vendo as crianças ajoelhadas aos pés de Jesus? Então eu não sei, mas se você quiser, eu vejo que Deus está gerando um ambiente muito especial, como a pastora que fez. Se você é líder, pastor, se você quiser liberar alguma oração, alguma intercessão, fique à vontade. Você que talvez tenha alguma doença no seu interior, alguma coisa no seu corpo físico, coloque a mão onde tem alguma enfermidade e comece a orar. Essa reunião, como nós falamos, não é quem está aqui em cima. Vocês e eu estamos fazendo o nosso culto a Jesus, o nosso culto ao nosso Senhor. Então deixa o Espírito Santo fazer o que Ele quiser. Nós estamos acostumados com reuniões onde nós sabemos o que vai acontecer no início, no meio e no fim. E sabe de uma coisa, irmãos? As reuniões que mais marcaram as nossas vidas, sabe qual foi? Foi aquela reunião onde o ministério de louvor não conseguiu parar de cantar, onde o pastor não conseguiu pregar. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus tomou de volta aquilo que é dele. Porque quando Jesus vem em uma reunião, irmãos, o homem sai de cena. É por isso que quando João Batista viu Jesus em João 3:30, ele olhou para Jesus e falou: é necessário que ele cresça e eu diminua. Então todo ambiente onde nós adoramos ao Senhor, irmãos, se a unção cresce, se a presença dele cresce, cara, se joga no seu lugar, se ajoelhe e fique até ele curar você. E uma coisa que eu estava aqui adorando e eu senti muito forte, eu vi muitas pessoas angustiadas, pessoas sofrendo com desânimos, com síndrome do pânico, pessoas talvez que têm dificuldade de perdoar, pessoas que não conseguem mais orar 15 minutos na sua casa, cara. Mas você consegue ficar 2, 3, 4, 5 horas com o seu celular na mão. Nós estamos trocando Jesus por coisas que não são importantes. É por isso que muitas vezes você se sente vazio, porque você não se enche mais de Jesus. Nós estamos numa geração que passa mais tempo olhando para outras pessoas no seu celular do que contemplando Jesus. Em Salmo 115, capítulo 8, diz assim: tornam-se semelhante a esses ídolos aqueles que neles confiam e fabricaram. Sabe de uma coisa? Você fica parecido com tudo aquilo que você contempla. O que você tem contemplado nesses dias, querido? O que você tem contemplado nesses dias? Qual tem sido a coisa que você tem passado mais tempo? Eu não sei se eu vou conseguir pregar, irmãos. As crianças não querem parar de ficar ajoelhadas aqui. Sabe de
de uma coisa, eu sempre oro: Deus, se você quiser vir numa reunião, toque as crianças, porque se você tocar as crianças, você toca toda a igreja, porque elas têm pureza. E uma coisa interessante, falando sobre isso, sobre contemplar a Ele, que nós temos pecado e feito coisas tão terríveis. Nós temos passado tempo olhando para tantas coisas que não valem, coisas que não têm valor. E é muito especial as crianças estarem aqui na frente hoje ajoelhadas, porque esses dias algumas crianças que congregam com a gente lá, inclusive o meu sobrinho, ele acordou esses dias e a minha cunhada mandou mensagem para nós. Ele acordou: mãe, ele foi tomar café com a minha cunhada e falou: eu vi Jesus. E ela falou: como assim, filho? Como você viu Jesus? Você sonhou? Ele falou: não, eu acordei e Jesus estava do lado da minha cama. Sabe o que eu aprendo com isso? Se a nossa geração não se despertar, se os jovens, os adolescentes e os homens e mulheres não despertar, Deus vai retirar aquilo que Ele quer fazer de nós e vai dar para elas, porque elas estão entendendo. E o meu sobrinho falou: mãe, eu vi Jesus. E ela, incrédula, como todo pai, quando o filho fala isso, não crê, falou: Jesus estava sentado do lado da minha cama. E ela falou: como que foi isso, filho? Ele falou: sim. E quando eu vi ele, eu comecei a chorar. Meu sobrinho tem 9 anos. Ele falou: eu não conseguia parar de chorar, porque Jesus estava do meu lado. E ele disse: mãe, quando eu comecei a chorar, as minhas lágrimas, elas começaram a ter o cheiro daquela coisa que vocês colocam para orar pelas pessoas. Ele nem sabia o nome, irmãos. Ele falou: as minhas lágrimas tinham o cheiro daquele óleo que vocês oram pelas pessoas. Ele disse: Jesus se levantou e Ele começou a enxugar as minhas lágrimas com as suas mãos. E Jesus disse: eu estou ungindo você hoje com as suas lágrimas. Ele falou: mãe, Jesus me ungiu com as minhas lágrimas. Ele começou a orar por mim e pegar as minhas lágrimas e colocar a mão na minha cabeça. E ele falou: mãe, ele disse o meu objetivo. A criança não sabe essas palavras: propósito, chamado. Ele falou: Jesus disse o meu objetivo. Ela falou: qual é o objetivo que Jesus te disse, filho? Ele falou: Jesus me disse para mim pregar nas ruas e dar alimento aos pobres. Ele falou que eu iria fazer isso por toda a minha vida. E Ele falou que ia estar para sempre comigo. E a minha cunhada ficou em choque, falou: e como que ele era, mãe? Como que ele era, filho? Ele falou: mãe, eu não posso te contar, porque você não vai entender. A minha cunhada é uma pastora. Sabe de uma coisa? A maioria de nós, quando Deus vem numa reunião como essa, nós não entendemos, nós não sabemos o que fazer. Mas as crianças prontamente sabem. E sabe de uma coisa? A maioria dos adultos que estavam ajoelhados sentaram e as crianças continuaram. Isso denuncia mais uma vez a nossa condição. A gente se cansa de estar na presença de Deus. A gente se cansa de estar diante daquele que deu a vida do Filho dele por nós. Agora eu pergunto uma coisa: será que os joelhos deles não são mais frágeis do que os nossos? Será que o joelhinho dessas crianças não são mais frágeis do que os nossos joelhos? Então por que elas continuam ajoelhadas até agora, irmãos? Sabe o que eu vejo hoje? Obrigado, pastora, pelo seu discernimento. Jesus queria mostrar pra gente o lugar que a gente precisa chegar. E a maior prova que Ele faz, Ele quando quer mostrar uma realidade espiritual, Deus sempre mostra uma realidade natural, para nos mostrar a nossa condição espiritual. E sabe o que tem acontecido hoje conosco? A gente tem trocado a contemplação de Deus, o lugar secreto, o lugar seguro com Jesus,
por uma adoração onde a gente se cansa, e se a gente não tiver um culto como a gente deseja, a gente não gosta, a gente se cansa, a gente não consegue mais se aquietar, irmãos. Sabe de uma coisa, nós temos ouvido vários jornais falando sobre pastores que se mataram, se suicidaram. Sabe por que a maioria deles estão fazendo isso? Eu estava orando ao Senhor faz tempo sobre isso. O Senhor falou: Bruno, uma coisa que eu tenho falado em alguns lugares, eles se esqueceram da quietude. Sabe aquele lugar que Maria encontrou aos pés de Jesus? Lucas capítulo 10, Marta e Maria. O trabalho para mim tem cansado algumas pessoas, enquanto eu quero que elas apenas descansem. E as pessoas querem trabalhar para mim, enquanto eu quero que elas descansem e se aquietem, para elas discernirem o ambiente espiritual aqui da terra. E a contemplação te faz discernir as coisas que são dos céus. E hoje a maioria das pessoas que eu tenho conversado, amigos, pastores, pessoas comuns como eu e você, têm sofrido com crises de ansiedades. Hoje, enquanto a gente estava aqui adorando, eu sentia isso, e eu tenho sentido isso em vários lugares, irmãos. Pessoas cansadas, pessoas que não conseguem mais ler a Bíblia nem 5 minutos. Talvez você que está aqui não consegue nem orar nem mais 10, 5 minutos. Mas sabe o que Jesus falou? Ele disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. O problema é que a gente está indo por outros atalhos e não por Cristo. E o Senhor sabe disso, irmãos. Nós conhecemos a palavra que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Só que nós não temos tido relacionamento com aquele que nos fortalece. É por isso que a gente se ofende com qualquer coisa, com uma afronta, com nossos pais que não nos amam, com um amigo que não dá atenção, porque a gente não se aquieta mais, como as crianças conseguem às vezes, de maneira impressionante, tendo tanta energia. Mas no ambiente espiritual, muitas vezes elas são as primeiras a entenderem. E sabe o que tem acontecido? Nosso coração, a nossa mentalidade tem sido deformada, porque a nossa prática de adoração tem se tornado idolatria. O motivo pelo qual Adão e Eva caíram em Gênesis 3, pelo qual Eva desejou aquele fruto, não foi só a desobediência, não foi só isso, foi o desejo de ter autonomia, o desejo de ter liberdade para fazer aquilo que ela queria. E hoje a maioria de nós só pensamos muitas das vezes em Cristo, em Deus, em Jesus Cristo, quando algum problema muito grave nos assola. E a gente perdeu isso, irmãos. Como eu falei, há tantas distrações que a gente não consegue perceber. Você conhece em Juízes sobre a história de Sansão. E uma das coisas que eu vejo as pessoas enfatizarem sobre Sansão, os filisteus, sobre o que Sansão tinha força. Mas sabe de uma coisa? O que derrubou Sansão não foi os filisteus. Foi quem, irmãos? Quem? Quem que roubou aquilo que Sansão tinha naquele momento? Dalila. E Dalila só era a distração e não o inimigo. O nosso maior inimigo nesses dias tem sido as distrações que nós fabricamos. E aí eu pergunto para mim e para você, irmãos: nós conseguimos passar o mesmo tempo com a Bíblia, o mesmo tempo que a gente fica no nosso WhatsApp, Instagram, Facebook?
Nós precisamos entender essa consciência que nós perdemos. É por isso que todo fruto de arrependimento, o reino de Deus, ele é precedido por uma coisa só. No livro de Mateus, ali no capítulo 2, 3, quando João Batista ele imerge Cristo nas águas, a primeira palavra que Jesus falou é a chave para todas as coisas. E era aquilo que João Batista pregava e ministrava, que se quer arrependimento. E quando Jesus ele é imergido, ele sai das águas, o que Jesus fala? Arrependei-vos, porque está próximo a chegar do reino dos céus. Mas existe tantas coisas que nós gostamos, que nós fabricamos, e nós chamamos os propósitos de Deus aquilo que nós fabricamos no nosso coração, porque a gente não consegue mais se aquietar. Irmãos, isso é grave. Isso tem acontecido na minha família. Pessoas que não conseguem parar 5 minutos e ficar em silêncio. Sabe uma coisa que me chama a atenção nisso tudo? Desse lugar de contemplar o Senhor e se aquietar para ouvi-lo com clareza, é que a maior evidência de que nós nos relacionamos na maioria das vezes com Deus e com Cristo por nossas necessidades, que são coisas que nós sabemos que são verdadeiras, mas não são essenciais. Na maioria das vezes, quando nós vamos orar no nosso lugar secreto, nós começamos orando, falando e pedindo, em vez de sentarmos primeiro, ou ajoelharmos e ficar um tempo em silêncio, ouvindo. Bruno, mas como assim? A palavra responde. Quando Jesus foi conduzido ao deserto, em Mateus capítulo 4, no versículo 4, Satanás, ele está ali argumentando com Jesus, e Jesus libera uma palavra, ele fala assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, primeiro sai da boca de quem? De Deus. Mas hoje nós vamos para o nosso lugar, e a primeira coisa que nós queremos fazer é falar e pedir. E uma vez eu ouvi um irmão, um ancião, falando uma coisa especial, e eu achei interessante. Falou: eu sempre chegava no meu lugar de oração, de meditação, eu sempre começava a orar e chorar aos pés de Jesus. Eu preciso disso, eu preciso daquilo. E um dia Deus falou comigo: filho, foi um casal, por que vocês não conseguem, não passam 15 minutos desfrutando da minha presença primeiro? Antes de vocês começarem a falar, deixa eu começar a falar com vocês. Mas nós não conseguimos. Hoje tudo está nos empurrando para uma vida prática de egoísmo, de hedonismo, de egocentrismo. Irmãos, é muito sério isso. Uma coisa que Deus compartilhou comigo, falou: Bruno, você vai anunciar a verdade. Eu quero que você pregue a verdade. Porque quando Jesus pregava a verdade, ele não precisava de aplausos, mas as pessoas, elas eram transformadas e restauradas. Jesus, quando ministrava, as pessoas muitas vezes não entendiam, mas ele ministrou em João capítulo 6 que ele era o pão da vida, e muitos de seus discípulos se retiraram. Sabe por quê? Porque eles esperavam que Jesus, após multiplicar os pães, iria dar alimento para eles. E Jesus falou: não, o alimento que vocês estão esperando, em João capítulo 6, é eu. E nisso muitas pessoas foram embora, e Jesus olhou para os seus discípulos e falou: vocês não querem também com eles? E sabe o que Pedro falou? Para onde nós iremos? Porque só tu tens as palavras de vida eterna. E nós precisamos, irmãos, entender isso. Sabe de uma coisa, por favor, não ouça ninguém que fale mais de si mesmo do que de Jesus, cara. Eu
estou cansado de homens que falam mais o meu ministério, porque eu tenho feito, porque nós fazemos. Cara, Jesus, Ele é a estrela da manhã, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, cara. É Ele que é o dono de todas as coisas, cara. É Ele que deu a vida para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, por favor, cara, se você é um homem e mulher de Deus, por favor, não ouça ninguém que fale mais de si mesmo do que de Jesus. Jesus falou: Bruno, eu quero que você seja um homem nessa geração que fale de mim, menos de você. Porque quando você fala de mim, eu venho na reunião, eu curo as pessoas, porque eu tenho as palavras de vida eterna. Mas isso só vai ser resolvido quando nós tivermos uma consciência, um batismo de consciência de pecados, irmãos. Sabe o que me escandaliza? Em Marcos capítulo 10, nós conhecemos a história do jovem rico. Ele vem e fala: bom mestre, o que eu preciso para herdar o reino dos céus? Jesus traz uma lista para ele de coisas que ele tem que fazer. Ele fala que conhece desde pequeno as escrituras, como muitos de nós conhecemos. Mas Jesus olha para ele e fala: mas te falta uma coisa, vai e vende tudo que você tem. Mas só que existe algo ali no meio que me chama a atenção nesse diálogo. A primeira coisa que ele fala para Jesus, ele fala: o que é bom, mestre? E o que Jesus responde, irmãos? O que ele fala, irmãos? Jesus fala assim: não, eu não. Bom é meu Pai que está nos céus, porque Ele é perfeito. Ele é perfeito. E nós que somos tão pecadores, tão imundos, tão sujos, irmãos, nós achamos que nós somos sempre bons em alguma coisa. Claro, nós temos dons, nós temos coisas que Deus nos deu, mas nós sempre achamos que existe 1% de bondade. Não. Jesus disse: todos pecaram, toda a humanidade. Mas uma das coisas que me chama a atenção nas escrituras é quando você vê lá em 2 Timóteo capítulo 2, capítulo 3, 2 Timóteo 2, 3. Quando Paulo ele escreve a carta a Timóteo, ele fala: nos últimos dias os homens serão amantes de si mesmos. Quais são os últimos dias, irmãos? É hoje. E eu sempre achava que essa carta, que esse trecho era Paulo escreveu falando das pessoas que não conheciam o Senhor. Na minha adolescência eu falei: nossa, mas é verdade, o mundo, as pessoas são amantes de si mesmo, né? Quem não conhece Jesus? E um dia Deus falou comigo, falou: Bruno, não. Paulo estava falando da igreja, daqueles que se dizem filhos e não são. Eles vão ser amantes de si mesmo. E sabe o mais interessante? Paulo começa a falar várias coisas. Eles serão irreconciliáveis, soberbos, gananciosos. E ele fala mais à frente: terão aparência de piedade. Essa palavra piedade, ela foi colocada de maneira errônea. A transliteração do nosso português foi colocada errado. A palavra no original, no grego, é devoção. Essas pessoas que vão ter todos esses pecados, que vão ser amantes de si mesmo, elas vão ter aparência de devoção. Sabe o que Paulo estava querendo dizer para Timóteo? As pessoas que vão carregar todas essas coisas, que vão mais cometer esses delitos, vão parecer as pessoas mais espirituais. As pessoas que querem falar antes dos outros, aquela pessoa que sempre quer ser o centro das atenções de uma mesa. Sabe de uma coisa, irmãos? Jesus, Ele falou em Mateus capítulo 11, 29, Ele fala assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Mas para ter a natureza de Cristo, nós precisamos negar a velha e saber, e cada dia mais lutar contra a nossa velha natureza e reconhecer que Cristo precisa de novo, a cada dia, se tornar vivo em nosso interior.
Um dos versículos que mais me escandalizaram, não sei se vocês têm a Bíblia, vocês conseguem colocar a Bíblia aqui Quero só mostrar para vocês uma coisa, e eu acho que eu já estou ministrando já, mas amém. É Romanos capítulo 8, versículo 9. Se puder colocar para mim no telão. Romanos 8, verso 9, perdão. Romanos 8, verso 9. Romanos 8, verso... é esse mesmo, verso 9. Vamos lá. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, o que diz ali, irmãos? Não é dele. Em algumas traduções dizem, aquele que não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. E eu lendo isso um dia, eu falei, Deus, mas como assim? Qual é o Espírito de Cristo? Do seu Filho. E ele soprou, falou assim, Mateus 11, 29. Vamos lá, nós já falamos aqui. Mateus 11, 29. Espírito Santo, abre os nossos ouvidos para te ouvir, Senhor. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O Espírito de Cristo, a natureza dele, é exatamente isso que esse versículo para mim, ele tem tanta profundidade, irmãos, que eu poderia talvez ministrar só nesse versículo. Porque a única vez que Jesus disse para aprender alguma coisa com ele, em toda a Bíblia, foi nesse versículo. Foi a única vez que Jesus falou assim, agora vocês precisam olhar para mim, manso e humilde. Eu, como sou uma pessoa que gosto muito tem muita paixão pelas Escrituras, eu falei, Deus, ou seja, o Espírito de Cristo é ser manso e humilde como Ele é. São duas características diferentes. Eu falei, Deus, mas qual que é a profundidade disso? Ele falou assim, Bruno, quando Jesus disse isso, Ele disse uma coisa que talvez vocês vão demorar para entender, e eu ainda estou também entendendo, e estou aprendendo. Ele quis dizer assim, a mansidão, ela é uma ação externa. Você só é manso quando alguém comete alguma coisa para você externamente, na sua carne. Então eu pergunto para você, irmão, se alguém xingar a sua mãe, a sua esposa, der um tapa na sua cara, der um soco na sua cara, você vai ser manso e humilde? Eu vou ser manso e humilde, irmãos? Eu vou ser manso? Na maioria das vezes nós já pensamos algo aqui na nossa mente. Nós já matamos algumas pessoas no nosso coração. É uma coisa que nós aprendemos, e as pessoas acham, não, no tempo da lei as pessoas morriam, né? Agora no tempo da graça é mais fácil. Nossa, graças a Deus. Eu posso roubar, eu posso me prostituir, eu posso desejar as mulheres, eu posso assistir uns filmes pornográficos, eu posso desejar a mulher do meu amigo, eu posso desejar o marido da minha amiga, que nada vai acontecer. Não, você não tem o Espírito de Cristo. Eu também, se fizer isso, não tenho. E a mansidão é provada como uma reação externa. Agora eu pergunto para mim e para você, será que nós, pelo menos 99,9 das vezes, somos aprovados nisso? Eu não estou falando de perfeição, queridos. Eu estou falando que você vai ser um anjo dos céus que vai cometer nenhum pecado. Eu estou falando da motivação do seu coração. Esse é o grande problema. E a mansidão é uma reação externa, e a humildade é uma reação interna. Por favor, não diga que, meu Deus, que pessoa humilde.
Quem sabe se eu e você somos humildes é Deus. Nós temos características de humildade, mas não sabemos. Só Deus sabe se eu e você somos humildes. Porque muitas vezes nós sabemos que existe algo dentro de nós chamado o velho homem, como Paulo diz em Romanos 7, 8, 9, que sempre deseja as coisas que nós não precisamos, que sempre se ensoberbece quando a gente recebe um elogio, e nós sabemos o quão pecador nós somos. Ou seja, você falou, Bruno, a natureza de Jesus, o Espírito de Cristo está em ser manso e humilde. Ou seja, Jesus, sabe o que ele falou? Ele disse, aprenda comigo que eu tenho total domínio sobre as minhas reações externas e internas. E assim, que é o que a gente esquece. Na maioria das vezes nós vamos em alguns lugares e nós falamos esse versículo e as pessoas esquecem de completar ele. Porque para mim o mais importante é o final. E encontrareis descanso para as vossas almas. Eu e minha esposa, a gente é muito empolgado assim. A gente às vezes lê a Bíblia juntos e faz nosso culto em casa. Agora com a nossa filha junto, ela vai ouvir tocando violão, teclado. A gente é meio doido. E a gente, quando encontra algo que a gente já leu, a gente vê algo novo, a gente fala, cara, é lançamento bíblico. Sabe aquele versículo que você leu 300 milhões de vezes, e você lê ele pela 50ª vez, e você, meu Deus, eu entendi. Aí minha esposa fala, amor, lançamento bíblico aqui hoje. Esse versículo hoje nasceu aqui. E quando eu li isso, e o Senhor falou, que foi, cara, isso é muito novo. Porque nós aprendemos por anos e anos, nós ouvimos, que palavra linda, maravilhosa, irmãos. Mas o Senhor ministrou com a gente a mansidão e humildade, o Espírito de Cristo, através de ser manso e humilde, está diretamente ligado a você ter descanso. Agora eu te pergunto, por que talvez eu muitas vezes não me aquieto, ou você não se aquieta, ou você conhece algumas pessoas que têm crises eminentes de ansiedade diárias, que não para nunca, quer fazer trabalho, dinheiro, casa, não, agora esse carro não está bom, agora eu quero outro, agora eu quero dois, quero três, não, a minha mulher agora não está boa, eu quero uma outra mulher, eu quero que ela esteja mais novinha, mais inteirinha. Você vai para o inferno, irmãos, com essa mulher, com esse carro, com essa tua casa que você colocou acima de Deus e da sua família. Porque o homem hoje não está satisfeito nem com sua esposa, nem com seus filhos, cara, nem com seu marido. Ah não, agora, nossa, tem um cara, não sei o que, e tem uma mulher agora mais nova. Irmãos, amantes de si mesmo. Aí o Senhor confrontou a mim, não sabe o que eu, hoje, irmãos, é sério, vocês vão concordar comigo. A gente nunca teve uma geração, você vê nos noticiários, nunca houve um período onde tantos pastores se suicidaram. Isso é uma vergonha para o evangelho, irmãos. Pastores se suicidarem. Eles nunca foram pastores, irmãos. Porque o pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas e pela igreja de Cristo. Ele não tira a sua vida. E hoje você nunca viu uma geração com tantos problemas na alma. Qualquer coisa, não, eu estou depressivo, eu tenho, meu Deus, eu estou cansado. Nunca houve, irmãos. Sabe por quê? Como nós falamos nisso, nós não conseguimos parar para contemplar mais Deus de maneira correta. Nós não aquietamos a nossa alma para receber o Espírito de Cristo. E o Espírito de Cristo vai nos tornar manso e humilde. E sabe de uma coisa daí? Cara, as suas brigas na sua casa com fulano, ciclano, as suas ofensas vão terminar, porque você achou descanso para a sua alma em Jesus Cristo. Eu falei, cara, não precisa de psicólogo, irmão, por favor. Esses dias eu ministrei isso em um lugar, como o pastor falou, cara, essa mensagem tem que pregar para os psicólogos, cara. Eu falei, não, deixa Jesus fazer o que Ele quer. Um dia eu posso sentar com eles, porque a Bíblia, irmãos, ela é o remédio, é a cura que todo mundo precisa. Não precisa você de nada. Tudo está aqui, através de Jesus Cristo. Por isso que Ele falou, Ele fala para lançar sobre você, tomar o jugo dele que é leve. E no versículo 28, coloca o verso 28 ali, e a gente esquece.
o 28, versículo 28. Vinde a mim. Não é alguns, não é os preferidos, não é aquele que mais ora. Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vou trazer alívio para vocês. E nós recorremos aos psicólogos, nós recorremos ao YouTube, ao Instagram, o que a blogueira diz, o que o fulano... Não. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Sabe por que a igreja está padecendo hoje? Porque nós estamos buscando remédio onde nunca vai ter cura. E Jesus está falando, não, venham para mim, recebam o meu Espírito. E sabe, isso foi muito profundo para mim, eu entendi isso, eu e minha esposa, e isso solucionou muitas coisas para nós. Todos os nossos problemas espirituais, naturais, são totalmente baseados na maneira que eu e você se relaciona com Deus e com Cristo. Sabe o que tem acontecido hoje? Êxodo capítulo 20, quando Moisés instituiu os 10 mandamentos. E Deus coloca, nós sabemos, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, não terá outros ídolos. E Jesus lá no Novo Testamento, em Lucas, em Mateus também, ele fala isso. As pessoas perguntam qual é o maior mandamento. E Jesus, uma coisa interessante, que as tábuas da lei, irmãos, elas foram divididas em duas partes, em duas tábuas, né? Uma tábua falava do sacerdócio do homem com Deus, e a outra parte falava do sacerdócio do homem com os santos, que é o homem. O sacerdócio é o poder e autorização de Deus dado ao homem para fazer algo em nome dele. Então Deus fala sobre o relacionamento do homem com Deus, e a outra parte, você pode reparar isso, fala só daquilo que o homem tem que fazer com o homem. E Jesus, ele pega e resume as duas tábuas em duas frases, cara. Fala assim: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Sabe de uma coisa, irmãos, para a gente ir por final aqui, vamos terminar. Nós vamos voltar outras vezes aqui, vou vir com a minha esposa, com a minha filha, vai ser lindo. Ela é uma fofa, minha filha é a mais linda de todas, ninguém tem uma filha mais linda que a minha. Mas para a gente ir terminando, nós quebramos esse princípio, e muitas vezes não é intencional, irmãos, não é, nós somos fruto do pecado. Paulo fala em Romanos 7, 8 e 9, a única vez que Paulo usa a expressão inimigos de Deus é quando Paulo fala sobre o homem, sabia? Satanás é chamado de adversário, mas Paulo chama os homens, eu e você, de inimigos de Deus. Quando Adão caiu no Éden, nosso interior, ele repudia as coisas dos céus. Então Jesus, ele resolve para falar assim, não, ele traz um resumo, não, o problema de vocês é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Aí um dia eu orando, eu falei assim, Bruno, sabe por que vocês têm problemas com pessoas? Porque vocês já se divorciaram de mim há muito tempo. Todo princípio de problema num casamento, num relacionamento entre amigos ou cônjuge, ou enfim, qualquer coisa, família, quando você não tem mais a mansidão e humildade, é porque você há muito tempo já cortou, você já se divorciou do seu Pai Celestial. Tenha certeza, se você vê alguém caído, nossa, essa pessoa caiu, meu Deus, não, já faz anos que essa pessoa não ora da maneira que tem que orar, já faz anos que essa pessoa não lê a palavra, porque ela se divorciou de Deus e depois dos homens, amantes de si mesmo. E sabe, eu vou dar um exemplo ridículo, mas que eu sempre gosto, porque a gente tem que colocar coisas naturais para denunciar a nossa condição presente de hoje espiritual. A maior prova do que essa geração ama muito a si mesma, irmãos, isso eu não vou cansar de falar nunca, até eu morrer, para isso entrar na nossa mente, é que, vamos dar um exemplo,
Quando você tira uma foto com os seus amigos, com a sua família, com o seu pastor, enfim, qualquer pessoa que você ama, você diz que ama, né, essas pessoas. Você tira uma foto no celular, um selfie, sei lá, qual é a primeira pessoa que você vai procurar na foto? Quem? Por quê, irmãos? Você está vendo o que está dentro de nós? Qual é a primeira pessoa que nós buscamos na foto, irmãos, quando nós tiramos a foto? A primeira pessoa que você busca olhar é quem? Agora eu vou mais profundo agora. Aperta o cinto de segurança. E se a foto não ficar boa, o que você manda fazer com a foto? E agora? Por quê? Porque nós amamos a nós mesmos. E hoje você vê uma geração de pessoas que estão... Cara, você sabe o que eu estou falando. Nós somos tentados todos os dias a isso. E nós já pecamos várias vezes nisso. Nunca houve tantas pessoas colocando... O problema não é tirar foto, irmãos, a motivação. Eu vejo pessoas mais tirando foto de si mesmo do que colocando palavras do Senhor nas suas redes sociais. Mulheres que se dizem cristãs colocando foto com o seio quase aparecendo. Eu conheço pastoras que mostram seu peito, sua perna e postam falando: Senhor é meu pastor embaixo. Pastores ou homens, enfim, que falam: não, eu sou cristão, e coloca foto com seus músculos. Agora pense com você, Jesus faria exatamente isso? Paulo faria isso, irmãos? Agora eu vou mais fundo de novo. E quando você vai no supermercado fazer uma bela compra, quantas vezes você fez uma compra pensando em outro irmão? Quantas vezes você pegou aquela picanha e você falou: não, vamos comprar também para aquele irmão, talvez ele talvez não tenha na despensa dele. Quantas vezes nós fizemos isso, irmãos? Tem pessoas que nunca fizeram isso, nunca fizeram uma compra para alguém que está aqui perto de vocês. É tanta sede para comer do fruto, como Eva fez, que você só pensa em si mesma. Ela pensou no seu ventre também. E nós vamos no mercado, vamos fazer uma compra, vamos fazer R$1.000 de compra. E tem pessoas que não têm nenhum pão para comer, que congregam junto com você aqui, que passam às vezes por necessidade. Na sua família também. Alguns amigos seus que não são nem cristãos, dê Jesus para eles. Agora vamos para o último nível. E quando você passa naquela loja e você vê aquele tênis maravilhoso, aquele 50º par de sapatos, de sandália que você tem de roupa, que você tem 3, tem 2 guarda-roupas cheio de peças de roupa. E você passa no shopping, você olha uma bela roupa, uma bela bolsa, um sapato, um celular da Apple. Você imagina a roupa no corpo de quem primeiro? Você imagina o calçado nos pés de quem? No nosso. Sabe por quê? Porque a gente diz que ama Jesus, mas a gente não é parecido com Ele. E essa vai ser minha missão da minha família aqui na terra. Liberar mensagens para que desperte uma geração que seja primeiro parecida com Jesus e depois queira mudar o mundo. Eu tenho sentado em algumas mesas, irmãos, com pessoas que vocês ouvem músicas delas hoje. E eu vou te falar, é decepcionante. Eu amo elas, mas a maioria delas são arrogantes, soberbas, orgulhosas.
misturam a fonte limpa com a fonte suja. São totalmente mal educadas, não todos, mas a maioria. Pessoas que eu admirava, irmãos. E sabe o que Deus falou? Sabe o que aconteceu com essa geração, Bruno? Para a gente terminar. A multidão deu uma voz, a mídia deu uma voz para essas pessoas que eu não dei. Em João capítulo 6, que eu citei aqui, sabe o que acontece nesse capítulo? Jesus, ele multiplica os pães pela primeira vez. E sabe o que acontece? Quando a multidão vê Jesus multiplicar os pães, sabe o que eles fazem? Isso é muito precioso. Eu acho que é no versículo 8, se eu não me engano, fala assim: a multidão, vendo que Jesus tinha multiplicado os pães, quis torná-lo rei à força. Na tradução da NVI diz isso. A multidão, vendo Jesus multiplicar os pães, a multidão quis tornar Cristo rei à força. E hoje, a multidão no Brasil tem tornado pessoas coisas que Deus nunca quis que elas fossem. E sabe o que é mais triste? Homens, mulheres como nós queremos ser uma bênção, mas cara, por favor, trate melhor a sua esposa, trate melhor o seu marido, honre seu esposo, honre sua esposa, honre seus pais. Pais, honre seus filhos, libere amor para eles que talvez vocês não receberam, e pare com essa desculpa esfarrapada que você não teve carinho, que você não teve. Não vem com esse papo para cima de mim, porque existem vários homens na Bíblia. Você vê rei Ezequias, você vê no livro de Reis, reis que eram horríveis, adoravam imagens, adoravam ídolos, e nasce um filho, e aquele filho restaura o altar de Deus novamente. Você vê várias pessoas, você vê Davi, que teve Salomão. Segundo o coração de Deus, Davi teve um filho, e Salomão foi um dos homens mais promíscuos que a Bíblia teve. Então não existe esse negócio de que eu não recebi, porque eu não tenho. Não, isso é desculpa, irmãos. Porque Cristo, se você pegar a sua Bíblia, existe um livro chamado Isaías, e existe um capítulo chamado 53. E ele diz: Jesus levou sobre si nossas dores, nossos cansaços, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Não existe desculpa, irmãos. Jesus já levou tudo sobre ele, tudo. E nós queremos colocar a culpa nos homens, porque nós deixamos de ser semelhantes a Jesus, e temos nos tornado amantes de si mesmo, e temos perdido o Espírito de Cristo, que é manso e humilde. Então nós queremos ser tudo. Eu tenho visto muitas pessoas sendo muito bênção para outros, mas cara, em casa essa pessoa é horrível. O filho não honra os seus pais, não obedece, o marido grita com a esposa, trata mal. No seu trabalho, se você falar que é cristão, as pessoas vão se assustar. Na sua família. Então, irmãos, Romanos 8:19 diz que a criação é toda a criação criada, toda a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Sabe de uma coisa? O Brasil está precisando de você, que está sentado nesse banco aí. Eu sempre falo isso, que um senhor compartilhou comigo uma vez, falou: Bruno, cada filho que eu criei aqui na terra, cada pessoa, irmão, você que está sentado aí, você que está em pé, você tem algo que nenhuma pessoa no planeta Terra tem. É por isso que as nossas digitais são diferentes. Deus já deixou um sinal para nós.
Você tem características que ninguém tem. Sabe de uma coisa? Cada um de vocês vão alcançar pessoas que eu nunca vou conseguir alcançar. É por isso que na hora da oração nós encorajamos, a pastora encorajou a orar um pelos outros, porque existe uma porção em você que o outro não tem. E você precisa compartilhar. E sabe de uma coisa? Tem acontecido uma síndrome da autocomiseração. Não, mas eu não tenho nada, eu não sei orar. Não, irmãos. Jesus, ele curou um endemoniado que ninguém conseguia conter. E sabe o que aconteceu? Aquele endemoniado quis seguir Jesus no barco. Jesus falou assim: não, vai e anuncia tudo que você viu para um ex-demoniado. E sabe o que aconteceu? Quando Jesus volta nessa cidade chamada Decápolis, toda a cidade tinha ouvido falar de Cristo através de um homem que estava totalmente possuído por demônios há meses, talvez atrás. Não existe nada que possa conter o poder de Deus, irmãos. Nada. E sabe de uma coisa que eu brinco e que eu falo? Jesus, ele ama usar os improváveis. Né, pastor? Nós somos, vocês são. Sabe aquelas coisas que acontecem? Cada um de nós aqui é um improvável alguma coisa. Ele gosta de usar essas pessoas. Não vai ser nunca ninguém perfeito. Esquece. Senão ele não tinha pegado Paulo e tornado Paulo no homem que Paulo foi. Um homem que compactuava com a morte de cristãos. Foi o maior evangelista. O homem que mais conseguiu trazer o evangelho para o povo gentil até hoje. Mas para a gente terminar de verdade, eu quero que você pense, que você comece a colocar o seu coração agora em Cristo e pensar, talvez, o que tem roubado esse lugar de você se aquietar, o que tem roubado o lugar de você contemplar o Senhor. Talvez é seu celular, seu aplicativo, seu namorado, seu marido, seu filho, qualquer coisa, seu carro, sua casa, e tem impedido que você receba o Espírito de Cristo. E você talvez não consegue falar: Bruno, eu não consigo ser manso e humilde. Não, Jesus não falou que todos iriam conseguir. Ele falou que nele nós iríamos conseguir. Se você for para Jesus, Ele vai torná-lo você gradativamente nessa pessoa. E você vai conseguir perdoar coisas que você nunca conseguiu perdoar, pessoas que você não conseguia perdoar. Sério, cara, chega hoje, manda mensagem para aquela pessoa que você perdoava. Chega pro teu pai, pra tua mãe, que você às vezes, eu não consigo amar ele. Chega beijando a bochecha dela, fala: eu te amo. Eles vão ficar assustados, falam: não, porque Jesus me amou e Ele quer que a gente seja assim. Pro seu pai, chegue pro seu filho hoje, libere amor sobre ele, libere a natureza, o Espírito de Cristo sobre ele, sobre a sua esposa, sobre os seus filhos, sobre o seu esposo. O avivamento que vai tocar o Brasil, irmãos, ele não vai começar numa igreja, ele vai começar nas nossas casas. Por isso que em Joel 2 fala: jovens, os velhos, as crianças terão visões, profetizarão. Porque ele fala de família, ele fala de gerações. Por isso que ele falou Abraão, Isaac, Jacó. Por isso que ele falou isso. Então o que eu quero deixar, essa semente agora disponibilizada para você, irmãos. Isso foi apenas algumas sementes que eu compartilhei com vocês. E agora depende de você pegar essas sementes e você escolhe em qual terreno você vai colocar elas. Depende de você. Amém. Agora eu queria que você, toda a igreja, se colocasse de pé e viesse aqui para frente. Vamos lá. Vamos terminar aqui todo mundo juntos aqui. Se você está com a sua família aqui, sua esposa, seus filhos, fique perto delas e abrace seus filhos, sua esposa, seu marido. Se você tem algum amigo que você tem aqui, vem aqui para frente com ele, abrace ele, ela aí. Vamos lá. Vem aqui para frente.
Se você está sozinho, ou se alguém está vendo alguém sozinho, abraça essa pessoa. Vocês também têm família. A igreja também é a família. Diga comigo assim: a igreja é o método de Deus de nos fazer e de nos tornar família.